64. Tesouros. Sim, estou desapontado. Perpetuamente, como você disse. Caladinho estava deitado em seu leito, ignorando a tigela da refeição da tarde. Talhão temperado e cozido no vapor que estava no chão. Ele havia começado a se imaginar como aquele espinha branca na exibição de animais. Um predador em uma jaula. Que as tormentas permitissem que não terminasse como aquela pobre fera. Desanimado, faminto, confuso. Eles não se dão bem em cativeiro, dissera Shallan. Quantos dias já haviam passado? Caladinho percebeu que não importava e isso o preocupou. Durante seu tempo como escravo também deixara de se importar com a data. Ele não estava tão distante assim do farrapo que já fora. Sentia que estava escorregando de volta ao mesmo estado de espírito, como um homem escalando um penhasco coberto de crém e lodo. Toda vez que tentava subir, deslizava para baixo. Uma hora cairia. Pensamentos antigos, pensamentos de um escravo, se agitavam dentro dele. Deixar de se importar, preocupar-se apenas com a próxima refeição e protegê-la dos outros. Não pensar demais. Pensar é perigoso. Pensar faz com que se tenha esperança, desejos. Caladinho berrou, se lançando para fora do leito e andando de um lado para outro na pequena cela, mãos na cabeça. Ele sempre se considerara tão forte, um lutador. Mas tudo o que havia sido necessário para arrasá-lo foi metê-lo em uma caixa por algumas semanas e a verdade retornara. Ele se jogou contra as barras e esticou a mão entre elas na direção de uma das lâmpadas de parede. Inspirou. Nada aconteceu. Nenhuma luz das tempestades. A esfera continuou a brilhar de modo estável e contínuo. Caladinho soltou um grito, estendendo ainda mais a mão, forçando os dedos na direção daquela luz distante. Não deixe a escuridão me levar, pensou. Ele rezou. Quando fora a última vez que rezara? Ele não tinha alguém para escrever e queimar as palavras, mas o Todo-Poderoso escutava as orações, não escutava? Por favor, de novo não. Não posso voltar àquilo. Por favor. Ele se forçou para aquela esfera, inspirando. A luz pareceu resistir. Então fluiu gloriosamente para as pontas dos seus dedos. A tempestade pulsou nas suas veias. Caladinho prendeu a respiração, olhos fechados, saboreando a sensação. O poder lutava dentro dele, tentando escapar. Afastou-se das barras e começou a andar de um lado para o outro, novamente, olhos fechados, mas não tão freneticamente quanto antes. Estou preocupado com você, a voz de Sil. Você está escurecendo. Caladinho abriu os olhos e finalmente a encontrou sentada entre duas das barras, como se estivesse em um balanço. Vou ficar bem, disse Caladinho, deixando a luz da tempestade se elevar dos seus lábios como fumaça. Só preciso sair dessa gaiola. É pior do que isso. É a escuridão. A escuridão. Ela olhou para o lado, então subitamente deu uma risadinha, zunindo para inspecionar alguma coisa no chão. Um pequeno caranguejo que se arrastava pelo canto do recinto. Ela pairou sobre a criaturinha, os olhos se arregalando enquanto fitava o vermelho, roxo e vivos da sua couraça. Pueril. O mundo era um lugar de maravilhas para Sil. Como seria isso? Ele se sentou e comeu sua refeição, sentindo como se houvesse afastado a depressão por um tempo. Por fim, um dos guardas foi ver como ele estava e descobriu a esfera fosca. Ele a removeu, franzindo a testa, e sacudiu a cabeça antes de substituí-la e ir embora. A Maran estava a caminho daquele quarto. Esconda-se! Shallan sentiu o orgulho da rapidez com que cuspiu o resto da luz das tempestades, cobrindo-se com ela. Nem pensou na maneira como o louco havia reagido à sua terça iluminação antes, embora talvez devesse ter pensado. De qualquer modo, dessa vez ele não pareceu notar.
Ela deveria se disfarçar de fervoroso? Não. Algo muito mais simples, algo mais rápido. Escuridão. Sua roupa tornou-se preta. Sua pele, chapéu, cabelo, tudo ficou escuro como um breu. Ela recuou apressada da porta para o canto da sala que ficava mais distante da fina janela e ficou quieta. Com a ilusão estabelecida, a terça iluminação consumia os fios de luz das tempestades que normalmente se elevariam da sua pele, ocultando ainda mais sua presença. A porta se abriu. Seu coração trovejava. Gostaria de ter tido tempo para criar uma parede falsa. Amaran adentrou a sala com uma jovem olhos escuros, obviamente haitiana, com o cabelo preto e curto e sobrancelhas proeminentes. Ele vestia um uniforme Collin. Eles trancaram a porta em silêncio, com Amaran guardando uma chave no bolso. Shallan sentiu uma raiva imediata ao ver o assassino do seu irmão ali, mas percebeu que o sentimento havia se amainado um pouco. Uma repulsa em fogo lento em vez de um ódio ardente. Já fazia muito tempo desde que vira Ilaran. E Balat tinha razão ao argumentar que o irmão mais velho os abandonara. Para tentar matar aquele homem, aparentemente, ou pelo menos fora isso que conseguira deduzir do que havia lido sobre Amaran e sua espada fractal. Por que Ilaran tentara matá-lo? E poderia realmente culpar Amaran quando, na verdade, ele provavelmente estava apenas se defendendo? Sentia que sabia tão pouco. Mas Amaran ainda era um canalha, naturalmente. Juntos, Amaran e o aletiano, olhos escuros, se voltaram para o louco. Shallan não podia ver muito dos seus traços na sala escura. Eu não sei porque o senhor precisa ouvir pessoalmente, Luminobre, disse o criado. Eu já contei o que ele falou. Silêncio, Bordin, respondeu Amaran, cruzando a sala. Vigie a porta. Shallan enrijeceu e se encolheu contra o canto. Eles a veriam? Não veriam? Amaran se ajoelhou junto da cama. Grande príncipe, sussurrou ele, pondo a mão no ombro do louco. Vire-se, deixe-me vê-lo. O louco ergueu os olhos, ainda murmurando. Ah, disse Amaran, suspirando. Todo-Poderoso nos céus, 10 nomes. É verdade. Você é uma beleza. Gavilar, nós conseguimos. Finalmente conseguimos. Luminobre, disse Bordin junto à porta. Não gosto de estar aqui. Se formos descobertos, as pessoas podem fazer perguntas. O tesouro... Ele realmente falou de espadas fractais? Sim, confirmou Bordin. Um esconderijo cheio delas. As espadas de honra, sussurrou Amaran. Grande príncipe, por favor, conceda-me as mesmas palavras que falou para este homem aqui. O louco continuou murmurando a mesma ladainha que Shallan já ouvira. Amaran permaneceu ajoelhado, mas por fim se voltou para o nervoso Bordin. E então? Ele repete essas palavras todos os dias, mas só falou das espadas uma vez, disse Bordin. Gostaria de ouvi-los falar delas pessoalmente. Luminobre, poderíamos esperar aqui durante dias e não ouvi-las. Por favor, precisamos ir. Os fervorosos uma hora passarão por aqui nas suas rondas. Amaran levantou-se com óbvia relutância. Grande príncipe, recuperarei seus tesouros, declarou ele para a figura encolhida do louco. Não fale sobre eles para mais ninguém. Farei bom uso das espadas. Ele se voltou para Bordin. Venha, vamos procurar este lugar. Hoje? Você disse que era aqui perto? Bem, sim. Foi por isso que trouxe ele até aqui, mas... Se ele acidentalmente falar sobre isso para outras pessoas, prefiro que elas encontrem um lugar vazio de tesouros. Venha, rápido. Você será recompensado. Amaran saiu a passos largos. Bordin demorou-se na porta, olhando para o louco. Então saiu e fechou a passagem com um clique. Shallan suspirou longamente, deixando-se desabar no chão. É como aquele mar de esferas. Shallan, questionou o padrão.
Eu caí dentro dele, continuou ela. E não é que a água esteja acima da minha cabeça. É que a coisa nem mesmo é água e não tenho ideia de como nadar nela. Não compreendo essa mentira, disse Padrão. Ela balançou a cabeça, a cor voltando lentamente à sua pele e roupas. Ela retomou a forma de véu, então caminhou até a porta, acompanhada pelo som do discurso desconexo do louco. Arauto da guerra. A hora do retorno se aproxima. Do lado de fora, ela voltou à sala onde estava Yayatil. Então desculpou-se profusamente com os fervorosos que haviam procurado por ela. Alegou ter se perdido, mas disse que aceitaria uma escolta de volta ao seu palanquim. Antes de sair, contudo, ela se inclinou para abraçar Yayatil, como se desejasse se despedir da irmã. Você consegue escapar? Sussurrou Shallan. Não seja estúpida, é claro que consigo. Leve isso, disse Shallan, colocando uma folha de papel na mão livre enluvada de Yayatil. Eu escrevi os delírios do louco. As frases se repetem sem alterações. Vi Amaran entrar escondido na sala. Ele parecia pensar que essas palavras são genuínas e procura um tesouro que o louco mencionou anteriormente. Vou escrever um relatório completo via telepena para você e os outros esta noite. Shallan fez menção de se afastar, mas Yayatil assegurou. Quem é você de verdade, Vel? Quis saber a mulher. Você me pegou a espionando e consegue me despistar nas ruas. Isso não é nada fácil. Seus desenhos habilidosos fascinam Meraise. Outra tarefa quase impossível, considerando tudo que ele já viu. Agora, isso que você fez hoje. Shallan se empolgou. Por que se sentia tão animada por ter o respeito dessa gente? Eles eram assassinos. Mas, raios a levassem, ela havia merecido aquele respeito. Eu busco a verdade, respondeu Shallan. Onde quer que esteja, não importa quem a possua. É isso quem eu sou. Ela saudou Yayatil com a cabeça, então se afastou e escapou do monastério. Mais tarde naquela noite, depois de mandar um relatório completo sobre os eventos do dia, assim como desenhos promissores do louco, de Amaran e de Bordin, de quebra, ela recebeu uma mensagem simples de Meraise. A verdade destrói mais pessoas do que salva, Vel. Mas você provou seu valor. Não precisa mais temer nossos outros membros. Eles foram instruídos a não encostar em você. Vai precisar fazer uma tatuagem específica, um símbolo da sua lealdade. Vou enviar um desenho. Você pode tatuá-la onde desejar, mas deve provar que a fez quando nos encontrarmos a próxima vez. Bem-vinda ao Sangue Espectros.